Quer aprender a jogar Trick Map? Então fique ligado nesse vídeo. Nesse emocionante jogo de vazas, vocês e seus amigos embarcarão em uma jornada única através de terras desconhecidas e desafiadoras. Cada um de vocês assumirá o papel de um destemido explorador, determinado a descobrir os segredos, tesouros ocultos em meio a uma vastidão nesse novo mundo. O objetivo é muito simples: ganhar mais pontos de vitórias, formando o mapa mais completo e diversificado possível, enquanto evitam as armadilhas, que são representadas aqui, pelas bombas e pelos tesouros. Prepare-se para uma aventura inesquecível, onde cada rodada é uma oportunidade de explorar novos horizontes e forjar momentos duradouros de diversão. Então, pegue o seu equipamento, reúna a sua equipe e embarque conosco nessa jornada rumo ao épico desconhecido. Trick Map é um jogo de vazas diferente, onde as cartas são peças de terrenos em 5 naipes: naipe de fogo, de água, floresta, deserto e pedra. Cada jogo é único, pois é o grupo que vai montando aqui esse mapa conforme as rodadas vão acontecendo. E também nós temos aqui a parte das bombas e dos tesouros, que adicionam um gostinho a mais nesse jogo. Sem contar a chance de conseguir um bônus incrível: acertar o número de vazas que você vai ganhar no final do jogo. Então, fique ligado, porque agora a grande aventura começa. Então deixa eu explicar um pouco sobre as peças que compõem o nosso baralho aqui no Trick Map. Como eu falei, temos 5 naipes: fogo, água, floresta, deserto e pedra. E as peças, elas têm valores que vão de 2 até 12. Em uma partida para 5 jogadores, você vai utilizar todas as peças, considerando até 12. Tem um sinalzinho aqui de 5 jogadores. Para uma partida de 4 jogadores, você retira as peças de número 11 e 12 de todos os naipes, ficando então as peças até 4. Para uma partida para 3 jogadores, você tira as peças de número 9 e 10, ficando até 8. Tá vendo o sinalzinho? Também de 3 jogadores. Em uma partida de 2 jogadores, os naipes então vão de 2 até 6. Certinho? Veja que interessante, em Trick Map nós ainda temos algumas peças coringas, que têm valor 0. Veja que nessas peças coringas há um naipe principal. É o naipe de fogo aqui, deserto e água. Mas na peça ela é rodeada com um pedacinho de cada um dos terrenos, dos demais terrenos. E ainda há um detalhe importante nas nossas peças. Temos aqui, os tokens de tesouro e de bombas. São 10 tokens de cada um. E onde que a gente vai utilizar isso? Veja que aqui nas peças 5 e 7 tem o desenho de tesouro. E as peças 6 e 8 tem o desenho de bomba, em todos os naipes. Para fecharmos os componentes de Trick Map, nós ainda temos os meeples para cada um dos jogadores. Trick Map é um jogo que vai de 2 até 5 jogadores. Nesse vídeo eu vou simular uma partida para 4 jogadores. Então eu devo retirar todas as peças de número 11 e de número 12. Deixa eu te mostrar então como que a gente configura o setup nesse jogo. Tirei aqui então todas as peças de número 11 e 12 e nós vamos deixá-las de volta na caixa. Trick Map é um jogo diferente. A gente começa misturando todas as peças, mas nem todas as peças serão divididas entre os jogadores. Distribuímos 10 peças para cada jogador. E veja que ainda sobraram 10 peças no centro da mesa. Essas peças não participarão desta rodada. E aí é que está um pouco da graça do tal terreno desconhecido em Trick Map. Os jogadores não sabem quais peças os outros possuem e nem quais peças saíram do jogo nessa rodada. Então deixa eu separá-las aqui e a gente coloca elas à parte aqui no canto. Trick Map é jogado em 3 rodadas. Em cada rodada, os jogadores vão jogar 9 vazas e vai sobrar uma peça. Depois eu vou explicar o que nós vamos fazer com a peça que sobra.
então 9 vazas. Então esse é o setup para começarmos a jogar o Trick Map. Cada um recebe 9 peças, seu conjunto de meeples exploradores, e a gente deixa aqui ao alcance de todos o conjunto de tesouros e bombas. Vamos lá? Vamos começar? Mas antes, deixa eu explicar alguns conceitos importantes aqui no nosso jogo. Esse aqui é um jogo de vaza. E qual é a dinâmica de cada uma dessas vazas? Os jogadores vão jogar uma peça formando um terreno e depois nós vamos comparar os resultados dessas peças para decidir o vencedor da vaza. E aí, esse vencedor começa a próxima vaza até que tenhamos acabado todas as peças. Deixa eu explicar então como que a gente faz essa dinâmica. Deixa eu explicar então como que acontece. Vamos dizer que o jogador vermelho jogou a peça de número 10 no terreno vermelho. O jogador azul, ele poderia olhar as suas peças e decidir seguir o naipe. Jogar um 2 vermelho. Enquanto o verde poderia olhar as suas peças, olha quantos vermelho tem. Eu estou mostrando as peças aqui para você acompanhar, mas no jogo com seus amigos, não mostre as peças para ninguém. Nesse jogo aqui, ele poderia também seguir o naipe, só que ele não tem peças acima de 10. Então ele poderia jogar o 7. E o amarelo jogaria, não tem nenhuma peça vermelha. Ele poderia jogar então qualquer peça. Vamos jogar uma peça menor, valor 6. Ok? Então a gente compara essas 4 peças que foram jogadas. 10 é o maior valor entre os terrenos. Então o explorador vermelho coloca o seu meeple na pecinha que ganhou e começa a próxima vaza. Ele poderia começar uma vaza encostando nas peças que foram aqui e colocar aqui. Uma peça 8. O azul poderia jogar de novo um 2. O verde poderia jogar um 4. E o amarelo poderia jogar um 7. Muito bem, essas 4 peças foram utilizadas para a gente definir a primeira vaza. E são essas outras 4 peças que são consideradas para a análise da segunda vaza, por mais que elas estejam adjacentes. Neste caso aqui, novamente, o explorador vermelho ganhou a vaza. E ele vai lá e coloca aqui. Veja que por ele ter começado a vaza de terreno, encostando em uma peça de terreno, no final, quando eu falar sobre pontuação, você vai ver. Ele vai pontuar por toda a região de terreno. Então foi uma boa estratégia para esse jogador. Mas aí é que está o detalhe, aqui no Trick Map. Eu simulei 2 vazas com as pessoas seguindo o naipe, seguindo o terreno, conforme elas tinham ou não tinham peças. Mas não é isso que acontece em Trick Map. Os jogadores não precisam seguir o naipe. Vamos simular então novamente. Vamos começar aqui com esse jogador. Vamos dizer que ele colocou 9 de deserto. O azul, ele tem um 7, mas 7 ele já sabe que ele vai perder. Então ele coloca um 10. O jogador azul jogou esse número 10 de água. Ele não precisa seguir necessariamente o terreno que foi jogado pelo primeiro jogador. Ele jogou o 10 pensando em vencer essa vaza, afinal de contas o 10 é maior que 9. Mas não é só o valor que define o vencedor aqui no Trick Map. Na verdade, o que define é o maior valor entre o maior terreno jogado na vaza. No caso, o azul ainda estaria vencendo, porque nós temos um terreno de cada um e o 10 é maior do que 9. Mas vamos continuar a rodada. Vamos ver o verde. O verde, ele tem uma série de opções, como eu falei, ele não precisa seguir o naipe. Mas ele vai lá e decide jogar um 10 de deserto. Opa, agora a situação já mudou. Por quê? Porque o 10 empatou com o azul, mas o terreno deserto tem mais peças do que o terreno de água. Então, quem está vencendo neste momento
é o jogador verde, que jogou 10 de deserto. O jogador amarelo já viu que a situação ficou para o verde mesmo, e ele vai lá e decide jogar um 2 de deserto, porque afinal de contas ele já sabe que vai perder. Nesse caso, o explorador verde ganhou esse terreno de deserto. Vamos então, o jogador verde, na próxima vaza. Ele decide colocar então, por exemplo, uma peça de pedra, número 9. Um ponto importante. Ao começar uma nova vaza, sempre a peça da próxima deve ser adjacente, encostada nas peças que foram da vaza anterior. Então, nesse caso, ele poderia colocar em qualquer um, porque a gente está na segunda vaza. Então, ele joga um 9 de pedra. O amarelo decide jogar um 10 de fogo. Lembrando que a gente está jogando em 4 jogadores, o número 10 é a maior peça. O vermelho decide também seguir o fogo e coloca um 2 de fogo. Então agora, nesse momento, fogo é o terreno que está vencendo. E aí, quando chega no azul, o azul, coloca um 10 de pedra. E agora? Agora empataram a quantidade de terrenos. Mas como o azul foi o último a jogar, ele que vence esta vaza e começa a próxima. Então aqui a gente tem muitos conceitos interessantes. Primeiro, uma vaza é o conjunto de 4 peças jogadas cada uma por um jogador, já que a gente está simulando uma partida de 4 jogadores. Aqui, nesse jogo de vaza, você não precisa seguir o naipe, ou seja, não precisa seguir o terreno que foi o inicial da rodada. Para definirmos o vencedor da vaza, nós olhamos então qual é o terreno que tem maior quantidade de peças e entre elas qual é o maior valor da peça. Quem jogou isso é o vencedor da vaza. E na segunda vaza, pelo menos a primeira peça precisa estar colada às peças da vaza anterior e todas as outras peças devem estar adjacentes entre si. Em caso de empate de terreno, quem vence é a maior peça do último terreno jogado. Ou seja, nesse caso aqui, o explorador azul venceu, porque ele foi o último que jogou uma peça de pedra, empatando com as peças de fogo, e ele jogou uma peça de 10 maior que 9. Na terceira vaza, vamos dizer que o azul resolva colocar uma peça de pedra, de número 2. Ele deve colocar essa peça adjacente às peças que foram da última vaza. Ele não pode colocar aqui, por exemplo. Não pode colocar aqui. Ele poderia colocar aqui, porque afinal, essas 4 peças foram as últimas jogadas na vaza anterior e ele poderia colocar aqui adjacente a elas. Mas ele vai decidir colocar aqui, por exemplo. Por quê? Lá na hora que eu explicar a pontuação, você vai entender. A pontuação aqui no nosso jogo, ela é definida pelos terrenos contínuos. Então, ao colocar essa peça de pedra aqui do lado dessa anterior, o jogador azul estaria fazendo 3 pontos. Enquanto que se ele colocasse essa peça aqui, ele só teria 2 pontos aqui. Então, ele decide colocar aqui. Vamos ver o que o verde vai fazer. O verde decide colocar, vejam só, essa peça aqui. Bela estratégia do verde, porque se essa peça vencer a vaza, ele vai estar conquistando 3 peças, no mínimo 3 peças de terreno de fogo. Vamos lá, o amarelo quer jogar, por exemplo, então, essa daqui. Veja que as peças estão conectadas entre si, é isso que importa. O vermelho poderia jogar, vamos lá, vamos dizer aqui, um 7. Mas se o vermelho jogar o 7, ele vai perder a vaza e ele já sabe que quem está ganhando é o verde. Então ele decide não dar esse pontinho extra para o verde. Ao invés disso, esperto que só, o vermelho decide jogar esta peça aqui.
Muito bem. Quem venceu a vaza foi o verde. O verde venceu aqui. O explorador verde está fazendo então aqui 3 pontos, porque ele está conquistando o terreno de fogo. Mas o vermelho não foi simplesmente e jogou uma peça qualquer. Ele jogou uma peça com um desenho de bomba. Então a gente coloca uma bombinha aqui no terreno de pedra. Com certeza o explorador azul não gostou nada disso. Por quê? Porque cada peça de terreno vale 1 ponto no final. O azul estaria ganhando agora 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Porém, cada bomba perde 2 pontos no final. Cada tesouro vale 2 pontos. Cada bomba você perde 2 pontos. Então, o azul que estava lá com 3 pontos com seu terreno de pedra, ele agora passa a ter 1, 2, 3, 4, mas ele perdeu 2. Então agora ele só tem 2 pontos com esse terreno. Belíssima jogada do vermelho. Ele já sabia que ia perder a vaza e aí cutucou ali o azul. Vamos continuar então agora as próximas vazas. O verde poderia continuar aqui explorando o terreno de fogo, colocando essa peça. Mas ele acabaria prejudicando a si mesmo. Ele estaria aumentando a sua área de exploração, mas ele estaria tirando 2 pontos dele mesmo. Não faz sentido isso. Como não precisamos necessariamente seguir o naipe, o que o verde decide fazer é aumentar as chances de ganhar 1 ponto, colocando um 5 que tem um desenho de tesouro. O verde acha que ao colocar esse 5 de deserto, ele ganha 2 pontos adicionais e se bobear, ele pode ainda ganhar 1 ponto desse terreno 3 aqui. O amarelo não vai dar essa chance para o verde não, ele vai mudar o naipe. Coloca então um 9 de água, para tentar diminuir as chances do verde ganhar aquela pontuação ali. O vermelho já sabe que vai perder, não tem as peças que possam fazer uma grande diferença. Então ele decide jogar aqui um 5 de floresta, colocando um tesouro, que talvez nas próximas rodadas eles venham aqui e consigam explorar esse terreno. O azul vê nessas jogadas uma grande oportunidade, porque olha só, ele tem um 7 com um tesouro. Então, ele pode colocar essa peça justamente aqui, ó. Por que ele pode colocar essa peça aqui? Porque o 5 está ao lado das peças da última vaza e as posteriores estão coladas entre si. Então, qual foi o terreno mais frequente aqui? O deserto, que teve 2. Além disso, o deserto tem 2 tesouros. E quem jogou a peça de maior valor, entre 7 e 5, foi o azul. O jogador azul fez uma excelente jogada e ganhou vários pontos nessa vaza. Ele está fazendo 3 pontos por terreno, 1, 2, 3, e ele ainda ganhou vários tesouros. Então ele ganhou 2 pontos aqui e mais 2 aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em uma única jogada. Então agora o azul vai começar a próxima vaza. E aqui vai ser um bom momento para eu explicar uma peça importante aqui no nosso jogo, que é justamente aqui o Coringa. O azul pode jogar esta peça aqui. Ele não vai vencer essa vaza porque o valor é 0. Com certeza ele vai perder. Mas veja que ele aumentou o tamanho do terreno deserto. Então, ao invés de fazer 3 pontos por terreno, agora ele está fazendo 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. A peça de Coringa, ela tem um pedaço de cada um dos terrenos. E isso compõe a pontuação de terrenos no final. Então ele jogou aqui e agora o verde, os próximos jogadores, devem jogar peças conectadas a essa, mas que tenham esses terrenos. Então ele poderia jogar, por exemplo, essa peça aqui. Ele não poderia jogar essa peça aqui, ó, tentando ganhar esse terreno que tem um tesouro.
porque aqui não bate floresta com fogo. Ele deveria jogar ela aqui. Deveria colocar aqui. E aí aqui ele estaria fazendo 2 pontos por terreno se ele vencer essa vaza. Então veja que as peças precisam estar conectadas. Ele pode jogar aqui. Ok? Ah, mas ele vai jogar um 8, que é uma peça grande, com bomba. Pode ser a estratégia dele. Mesmo que tenha bomba, ele já garantiu aqui 2 pontos de terreno. Qualquer peça adicional é um ponto a mais. Pode ser uma boa estratégia, se as pessoas seguirem o naipe de fogo, que não é o caso do jogador amarelo. O jogador amarelo vai fazer a mesma estratégia de colocar uma bomba para si mesmo, mas agora querendo aproveitar esse pedacinho aqui. Também coloca uma bomba. Nesse momento, quem está vencendo é o amarelo. Por quê? Porque nós temos 2 peças de fogo, 2 peças de pedra, mas quem jogou a maior peça por último foi o amarelo. Perceba que eu contei a peça que vale do Coringa, hein? Como sendo 2. Então, 1, 2 e o fogo, 1, 2. Muito bem. O jogador vermelho vai jogar aqui um 4. E o jogador azul não tem peças de fogo ou de pedra. Ele vai tentar jogar aqui, então, essa daqui. Vamos ver se numa próxima jogada ele conquista esse terreno de tesouro. Quem ganhou foi o amarelo. Por mais que ele tenha ficado com pedra. Ele ficou aqui, então, olha só. 1, 2, 3 pontos de terreno e perdeu 2 por bomba. Nessa jogada ele ganhou apenas 1 pontinho. E é assim que o nosso jogo se desenvolve. Em cada vaza, os jogadores jogam uma peça formando o mapa com seus tesouros e as suas bombas de vários terrenos diversos. E temos pontos muito importantes que você não pode esquecer. O primeiro deles é: os jogadores não precisam necessariamente seguir o terreno que começou a vaza. Em outras palavras, nesse jogo você não precisa seguir o naipe. Mas o que define o vencedor é o maior terreno com peças jogadas na vaza e depois o maior valor entre as peças desse terreno. Em caso de empatar terrenos, o que vale é o maior valor entre as cartas dos terrenos empatados. Se por acaso ainda assim os valores estiverem empatados, quem vence é quem jogou a última peça de maior valor. E um outro detalhe muito importante para você não esquecer: em cada nova vaza, a peça inicial jogada precisa estar conectada à última vaza que acabou de acontecer. E depois, as outras peças dessa rodada precisam estar conectadas a essa primeira ou as próximas peças da vaza que aconteceu. Ou seja, você não pode terminar uma vaza aqui e começar outra cá do outro lado do mapa. Ele precisa ir se formando em cada rodada. Então agora, antes da gente terminar essa rodada, falta ainda eu te explicar uma coisa muito legal. Algo que faz toda a diferença nesse jogo. Lembra que eu falei que cada jogador recebe 10 peças, mas nós só jogamos 9 vazas? Isso significa que no final vai sobrar uma peça. E essa peça é a peça que você, como jogador, vai falar qual é o número de vazas que você espera ganhar nessa rodada. Então, por exemplo, nós temos aqui o jogador amarelo. Tem todas essas peças aqui, ó, 4, 5, 7, 0 e outro 4. Ele vai jogando as suas peças e no final vai sobrar uma. Se essa peça que sobrar, o número dela for igual ao número de exploradores no mapa, ou seja, o número de vazas que ele venceu, ele ganha um bônus, 10 pontos adicionais na rodada. O jogador amarelo, ele poderia estar reservando então a peça Coringa, esperando que não vencesse nenhuma vaza. Ele não estaria ganhando pontos de terreno ou pontos de tesouro, mas ele poderia estar ganhando no final, ainda assim, 10 pontos. Mas ele acabou de vencer essa vaza, com uma bombinha ainda, coitado. Ele não está fazendo nenhum ponto aqui. Ele já venceu essa vaza.
E agora a peça de menor valor dele é 4. Ou seja, nas próximas 4 vazas, para ele ganhar o bônus de aposta, ele teria ainda que vencer as 4 vazas. Difícil demais para o amarelo. Mas o vermelho, ele também tem um coringa e ele tem peças de número 2, pelo menos 2 peças de número 2. Ele ainda tem chance de, nas próximas vazas, vencer pelo menos 2, tem que vencer 2, para ganhar e sobrar essa última, para ele ganhar o ponto, para ele ganhar o bônus de 10. Ou então, ele vai fazer de tudo para não vencer, deixando sobrar esta peça e ganhando 10 pontos a mais. Vamos então terminar essa rodada e ver qual jogador consegue ou não bater o número de vazas, igual àquela peça que ele reservou. O amarelo, tá difícil a situação para ele. Não vai conseguir esse bônus, dificilmente. Então, ele já parte para tentar ganhar mais terrenos, mais pontos de terrenos. Então, ele começa com 5 de tesouro. O vermelho, ele espera ainda ganhar pelo menos 2 vazas, né? Vamos lá. Vamos tentar ganhar esse tesouro aqui, jogando um 4 de água. O azul já venceu 2. Mas olha as peças do azul, coitado. Tudo peça grande. Meu pai. Coitado do azul. Tudo peças grandes. Então, o que ele vai tentar mesmo é ganhar com peças de terreno. Então, ele, por mais que ele coloque uma bombinha, mas é ele que está ganhando nessa rodada. Já virou o naipe. O naipe agora que está vencendo é o de água. E o verde. O verde não pode dar esse pontinho pro amarelo de graça, né? O verde coloca aqui uma pecinha de água. Dá um pontinho pro azul. O azul venceu. Começa a próxima. Veja que sempre que tem coringa, né? As peças adicionais precisam estar conectadas com o mesmo terreno. Então, o azul, ele tem a opção de já começar aqui vencendo a floresta. O verde, ele pode dar aqui. Opa, mas o verde vai tentar. Se o verde colocasse aqui, ele não venceria a vaza por enquanto e ele estaria prejudicando a si mesmo, porque essa pecinha aqui vai ser uma bomba de 2 pontos. Não faz sentido ele colocar aqui. Então ele colocaria aqui, por exemplo. Mas ele ainda tem chance, porque essa peça de vencer, porque a peça de 8 é muito grande. O amarelo tá difícil pro amarelo. Ele pode jogar aqui, então, essa 4. Então, a gente tem aqui, ó, 10, 8 e 4. E o vermelho pode jogar essa pecinha 2 aqui. Ah lá, empatou. 2 terrenos empataram. Qual é a maior peça entre eles? O 10, jogado pelo azul. Então, o azul já fez 4 vazas. Nossa, ele teria que ganhar essas 2 para fazer o bônus de 6. Não vai, coitado, não vai. E olha, são peças que tem bombas. Vamos lá. O azul precisa jogar conectado aqui. Então, ele pode colocar aqui, por exemplo, uma pecinha de 6 com uma bomba. O verde põe aqui, ó, com um terreno de floresta que tem um tesouro. Então essas 2 peças estão na rodada, nessa vaza, conectadas ao terreno anterior do azul. O amarelo pode jogar aqui, ó, conectando desse lado e conectando do lado de cá. E o vermelho, lá, o vermelho, vermelho, joga o seu 7 para não correr o risco de você ganhar, né, vermelho? Joga ele aqui embaixo. Porque o 7 é muito alto, ele precisa se livrar, porque senão ele corre o risco de vencer uma vaza e perder o bônus de 0. Muito bem, o que nós temos aqui? Essas 4 peças foram da última vaza.
E quem ganhou foi o verde, que jogou essa peça 7. Opa! Terrenos se conectaram. Como que ficaria a pontuação no final? O explorador azul, ele estaria fazendo pontos de terreno. 1, 2, 3, 4 e 5. Com uma perda de 2 pontos por uma bomba, mas ganhando 2 pontos adicionais pelo tesouro. No final, o azul estaria fazendo 5 pontos. Mas o verde conquistou um terreno adjacente ao do azul. Então, o verde também ganha a pontuação de todo o terreno, mesmo que o azul tenha começado vencendo anteriormente. Então, o verde estaria fazendo 5 pontos e o azul também 5 pontos. Vamos lá. Última rodada, porque agora a gente só tem 2 peças. O vermelho vai jogar aqui, ó, uma bombinha de 6. O amarelo vai jogar um 7 com tesouro. O vermelho, que não quer correr o risco de vencer, vai jogar aqui um 2. Então, 6, 7 e 2. E o azul vai jogar um 8 de bombinha. Quem venceu foi o amarelo, que estaria fazendo 2 pontos, mais 2 pontos com o tesouro. Muito bem, chegamos no final da rodada do Trick Map, da primeira rodada do Trick Map. Cada jogador ainda tem as suas apostas. Nós já sabemos que o amarelo não ganhou a pontuação. Ele tem lá, ó, uma peça de 4, mas ele venceu 2 vazas. Então, perdeu o seu bônus de 10 pontos. O vermelho não venceu nenhuma vaza e a peça dele é justamente 0. Então, o explorador vermelho fez 10 pontos. O azul venceu 1, 2, 3, 4 vazas. Mas a peça que ele guardou para o final foi 0. Ele não fez ponto nenhum. E o verde? O verde ganhou 1, 2, 3 vazas ao longo da rodada. E é justamente a peça que ele guardou para o final. Então o verde está fazendo 10 pontos. Incrível jogada do verde. Vamos então agora fazer a pontuação final dessa primeira rodada. Nesse jogo nós temos 3 itens que valem pontos. O primeiro deles são os terrenos. Então o explorador que está no terreno ganha 1 ponto por cada peça igual ao terreno em que ele está, que esteja adjacente a ela, ou seja, que esteja do lado a ela. Neste caso aqui, o explorador verde, ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos porque ele está num terreno de floresta. Aqui, o explorador verde ainda estaria fazendo mais 3 pontos, 1, 2, 3 no deserto, e mais 3 pontos, 1, 2, 3 no fogo. O verde estaria fazendo então 11 pontos por exploração de terreno. Mas também nós temos as bombas e os tesouros. Cada bomba você perde 2 pontos e cada tesouro você ganha 2 pontos. No caso do verde, a bomba e o tesouro se anulam, ele continua com 11 pontos. O terceiro critério, além dos terrenos e das bombas e tesouros, é justamente a aposta que você fez deixando a última peça na mão igual ao número de vasos que você ganhou. Então, nessa rodada, o verde estaria fazendo 11 pontos de terreno, 0 pontos por tesouro e bombas e 10 pontos pela aposta. 21 pontos. E agora, o azul. Quantos pontos o azul estaria fazendo? O azul tem esse aqui, ó, na floresta, na água e no deserto. Vamos contar então primeiro os pontos de terreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos de terreno. Aqui, bomba e tesouro se anulam, bomba e tesouro se anulam, e aqui ele ainda estaria ganhando mais 4 pontos no final. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. Ficou atrás ali, perto ainda do verde.
O vermelho não ganhou terreno, não ganhou bombas e tesouros, mas ganhou o bônus, então ele faz 10 pontos. E o amarelo não ganhou a peça de bônus, então agora é terreno e bombas e tesouros. Vamos lá? 1, 2, 3, esses dois se anulam. 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Verde em primeiro, azul em segundo, vermelho em terceiro, amarelo por último. Assim termina a primeira rodada de Trick Map. Para as próximas rodadas, o jogador que venceu a anterior começa as vazas, a gente limpa o mapa, traz de volta as peças que ficaram separadas na rodada anterior, mistura tudo e de novo divide 10 peças para cada um, sobrando outras 10 peças. É importante essas peças ficarem de fora para trazer uma dinâmica, né, do desconhecido, do terreno desconhecido a ser explorado, né, para não ficar simplesmente a gente contando as peças e fazendo toda a matemática. E aí, gostou do Trick Map? É um jogo de vaza diferente, em que você vai explorando terrenos, tendo ali os desafios de se desviar das bombas e ganhar os tesouros, e ainda um bônus adicional de tentar acertar o número de vazas que você vai conseguir. Esse é um jogo único. Cada vez que você jogar, o mapa vai ficar diferente. Mas uma coisa é certa, sempre vai ter muita diversão. Espero que você tenha gostado e se divirta a valer. Até mais!